ou vivenciado por muitos dos irmãos em suas igrejas. Então, eu quero agradecer a confiança e espero que a nossa conversa aqui de hoje some para que nós possamos continuar avançando e abençoando as pessoas que estão à nossa volta. Esse já é o quarto princípio que estudamos, né? E igreja multiplicadora consiste em princípios. Pastor, pode passar, por favor? A definição, né, que nós temos de igreja multiplicadora está aí. É a multiplicação, é a visão de multiplicação intencional baseada em 5 princípios bíblicos de crescimento para a igreja local, com o objetivo de cumprir a grande comissão. O pastor pode passar também. Nós já falamos sobre oração, já falamos sobre evangelização discipuladora, sobre plantação de igreja. Hoje falaremos sobre compaixão e graça, e na próxima semana falaremos sobre formação de líderes com o pastor Fabrício. Então é muito importante, meus irmãos, nós destacarmos que nós estamos falando de princípios, nós não estamos falando de programas. Nós estamos falando de princípios que precisam ser encarnados por todos nós, princípios que precisam ser vividos por todos nós. Nós não seríamos discípulos de Jesus se nós não tivéssemos uma vida de oração. Nós não seríamos discípulos de Jesus se nós não nos preocupássemos em evangelizar e discipular pessoas individualmente. Ser discípulos é se preocupar com a plantação de igrejas, porque é através das igrejas que a grande comissão é cumprida. Ser discípulo é se preocupar com a formação de líderes, em formar líderes para as próximas gerações. E ser discípulo de Cristo é exercer compaixão e graça. Então, nessa tarde, eu tenho 2 objetivos, e por isso eu quero dividir o princípio de compaixão e graça em 2 tópicos. Em primeiro lugar, eu quero, juntamente com os irmãos, avaliarmos a importância de praticarmos a compaixão e graça na comunidade onde a nossa igreja está inserida, com o objetivo de tornar a nossa igreja uma igreja relevante e que, com certeza, vai impactar as pessoas que estão à volta da nossa igreja. Mas também, em segundo lugar, eu tenho o objetivo nessa tarde de identificar as necessidades da nossa comunidade, a necessidade das pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas ao nosso redor, com uma oportunidade de servir, de influenciar, como também de testemunhar o evangelho da graça de Deus e para a glória de Deus. Então, nós vamos fazer isso de 2 maneiras. Em primeiro lugar, nós vamos olhar para a igreja primitiva de forma resumida, vamos olhar de forma panorâmica, e depois nós vamos falar de compaixão e graça hoje. Então, pastor Henrique, por favor, você pode passar mais um slide, por favor. Então, quando nós pensamos no amor ao próximo, quando nós pensamos em amor, em apoio e cuidado, nós sempre nos lembraremos da igreja de Atos. É impossível não pensar na igreja de Atos quando falamos de igreja multiplicadora. Impossível. Até porque os princípios da igreja multiplicadora são extraídos da palavra de Deus. As igrejas do primeiro século se tornaram relevantes na sua comunidade através dos princípios bíblicos vividos por ela, entre elas as suas ações de compaixão e graça. A igreja primitiva, além de orar, além de testemunhar de Jesus, aquelas igrejas tinham um coração compassivo e aquelas igrejas buscavam atender às necessidades espirituais, físicas e emocionais de todos que estavam à sua volta. As igrejas, meus irmãos, pastores, elas não se fechavam dentro de si, mas elas tinham a percepção da comunidade. As igrejas chamavam a atenção, as igrejas elas influenciavam a comunidade por meio de suas ações. A expressão compaixão e graça
ela é bem evidente desde o primeiro dia de Pentecoste, quando a igreja primitiva nasceu. Eu, Rafael, eu creio que a visão de Deus, ela vai muito além de salvar as pessoas. Veja bem, salvação é algo essencial, salvação é fundamental, salvação é o princípio de todas as coisas. Porém, sem salvação, o resto não acontece. Nós jamais devemos nos esquecer do evangelho para salvação. Mas uma vez salvos, Deus nos coloca nesse mundo para sermos bênção na vida de outras pessoas e termos compaixão e graça com aqueles que estão à nossa volta. E a igreja primitiva, meus irmãos, ela se tornou relevante na comunidade porque elas entenderam isso. Então, o que eu percebo na igreja primitiva é que a vida daqueles irmãos se tornaram focadas nos outros. Eles não se importavam mais no seu sucesso ou no seu status pessoal. Os bens excedentes, nós podemos ver que os bens excedentes eram vendidos e o dinheiro era distribuído para aqueles que tinham pouco. Isso era algo espontâneo, isso era algo natural, sem muito apelo, porque eles tinham Deus no coração deles e por isso também eles entendiam que precisavam fazer a vontade de Deus. Então eu quero ler com os irmãos Atos, capítulo 2, versículo do 41 ao 47, onde diz assim, um texto que nós já conhecemos, nós já lemos dezenas de vezes, e ainda mais quando nós falamos dos princípios de igreja multiplicadora. Diz assim, os que aceitaram a mensagem foram batizados. Naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos, diz a Bíblia que todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhe acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Irmãos, nós podemos observar que os irmãos dessa igreja viviam juntos, compartilhavam o que tinham em comum, viviam juntos no templo, diz o texto, mas também nas casas de forma diária. E o fato de como eles cuidavam um dos outros, o fato de como eles tinham tudo em comum, isso chamava a atenção das pessoas. Perceba que isso não era um serviço só do pastor, mas era um serviço de toda a igreja, de todos os membros. Eles cuidavam um dos outros de tal forma que as pessoas, uma comunidade ao redor, ia tendo simpatia. E assim, diz a Bíblia, que aquela igreja caía na graça do povo. Esse surpreendente espírito de comunidade continuou durante um bom tempo. A prova disso também é que podemos ler Atos 4, do versículo 32 a 47, onde diz que da multidão dos que creram, um era mente e um coração. Ninguém considerava suas coisas seus propriamente, mas eles compartilhavam tudo o que tinham. Não havia, meus irmãos, diz a Bíblia, aqui em Atos 4, não havia pessoas necessitadas entre eles, pois o que eles possuíam, seja terras ou casas, a Bíblia diz que eles vendiam, traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos. Logo, os apóstolos distribuíam segundo a necessidade de cada um. Por favor, pastor Renildo, passa mais um, por favor. Então, o amor e a comunhão da igreja era notório, não apenas a todos os irmãos, mas também os de fora, a comunidade, que percebiam que eles tinham um só coração e uma só mente, e isso causou um grande impacto e, consequentemente, uma multiplicação de discípulos. A Bíblia também diz
que havia ali um homem chamado José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos também denominaram de Barnabé, filho do encorajamento. E esse homem, ele vendeu um campo que possuía, ele trouxe o dinheiro e ele colocou o dinheiro aos pés dos apóstolos para sanar as necessidades do próximo ou dos próximos. Existe um livro, não sei se os irmãos conhecem, é um livro chamado O Mensageiro, a Mensagem e a Comunidade, de Roland Muller, fala do contexto muçulmano, mas ele diz que na narrativa bíblica fica claro que as pessoas estavam vendendo parte dos seus bens, e distribuindo esses rendimentos para aqueles que passavam necessidade. Muller, no seu livro, ele diz isso, e também nós podemos perceber, porque está claro, que as pessoas não vendiam todos os seus bens, mas elas vendiam parte dos seus bens, e não a maioria dos seus bens. Em Atos 4, do versículo 34 e versículo 35, nós podemos observar que aqueles que possuíam terras ou casas, ou seja, ele está pensando no plural, casas ou terras, as vendiam e traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos. Em Atos 4, 37, nós podemos ver com muita ênfase a atitude de José de Chipre, que vendeu um dos seus campos e trouxe o dinheiro para os apóstolos. Então, você pode perceber que o fato da Bíblia mencionar esse acontecimento em particular de José parece ilustrar que esse era um gesto muito nobre, um tanto incomum e também digno, meus irmãos, de menção especial. Diz a Bíblia que José ele vendeu um campo e não todos os seus campos, até porque se os cristãos primitivos vendessem todas as suas terras ou todas as suas casas, também não haveria um lugar para eles se reunirem. Uma coisa que eu estava lendo esses dias sobre a igreja primitiva é que eles não praticavam nem o comunismo e nem a comuna. A igreja primitiva não vivia em comunismo, como também não vivia em comuna. Uma comuna, tudo pertence ao grupo. Em uma comuna, as pessoas e seus bens pertencem ao todo. Mas quando nós olhamos para a igreja primitiva, quando nós olhamos para os primeiros crentes, né, nós percebemos que era uma comunidade cristã, onde as pessoas e tudo que elas pertenciam ao Senhor. A sociedade daquele tempo era atraída pelo amor desses irmãos. E é verdade, sabe? Esse dia eu estava falando com a minha esposa, com a irmã Bruna, que quando nós fazemos o bem, quando nós ajudamos o próximo, muitas pessoas vão nos procurar por interesse. Muitas pessoas. Já era assim no tempo de Jesus. As pessoas procuravam Jesus por interesse. Mas nem por isso Jesus deixou de fazer um milagre, deixou de ajudar as pessoas. E na medida que as pessoas viam que os crentes tinham solução, não só para o problema da alma, mas também tinham a solução para o problema do corpo, nós podemos observar que a multidão afluía em direção aos apóstolos. Eu não sei se você sabe, mas foram assim que surgiram os hospitais. Tem o pastor Renildo aí que trabalha muito com os hospitais, mas foram assim que surgiu o hospital na história do cristianismo ou do mundo. Porque a maioria dos hospitais ele tem o nome de santo. É São Bartolomeu, bom samaritano. Porque os hospitais começaram onde? Na casa de crentes, dos cristãos. Os cristãos recebiam feridos, recebiam doentes, cuidavam das pessoas, e o amor dos cristãos primitivos, dos crentes, era tão grande, que por desvio doutrinário, alguém olhou assim e disse: olha,
aquele Bartolomeu lá é um santo, ele cuida dos doentes. Então perceba que os hospitais surgiram porque cristãos abriram suas casas para receber feridos, doentes e cuidar deles. Então, quando a igreja primitiva, ou quando a igreja de Cristo está antenada às necessidades sociais e está envolvida de forma apropriada, eu percebo que a sociedade ela se sente atraída, ela vai à igreja. Como já dito, muitas pessoas vão por interesse, mas o nosso objetivo é demonstrar compaixão e graça, até porque Deus continua derramando compaixão e graça por justos e injustos. Meu irmão, esses dias eu ouvi uma frase muito interessante que diz assim: a igreja não pode perder o diálogo com a sua comunidade. A igreja não pode perder o diálogo com a sua comunidade, porque se a igreja perder o diálogo com a sua comunidade, as coisas vão começando a apertar, não vão fluir. Mas eu queria também chamar a sua atenção para outro texto bíblico, que está lá em Atos 6, do verso 1 ao 2, onde ali nós podemos aprender sobre que existia a distribuição diária de comida às viúvas que estavam necessitadas e que os líderes da igreja estavam envolvidos em servir à mesa ou às mesas. Então, perceba algo. A igreja primitiva, ela trabalhava com compaixão e graça de duas maneiras. A igreja primitiva trabalhava com compaixão e graça de duas maneiras. Trabalhava de forma coletiva e trabalhava de forma pessoal ou privada. A igreja olhava para as pessoas com amor, mas também os cristãos, de forma individual, pessoal, exerciam compaixão e graça. Em Atos 6, nós sabemos disso, foi onde surgiu o primeiro corpo diaconal, onde surge para atender às necessidades das viúvas, porque eram viúvas, não tinham marido, também não tinham, naquela época, pensão, não existia INSS, não tinha aposentadoria, o esposo morria, né? E não deixava nada para a mulher. E muitas das vezes o que deixava era dívida. E os credores iam atrás da viúva, ou das viúvas. E nesse momento, a igreja fazia o quê? Não virava as costas para a viúva, mas a igreja ia lá e cuidava das viúvas. Então, a igreja, aqui nós podemos ver que a igreja está exercendo compaixão e graça de forma coletiva. Mas também a igreja, ela exercia compaixão e graça de forma individual, como foi o caso de Tabita. Lá em Atos 6, Atos 9, no verso 36 e verso 39, Lucas chama Tabita de discípula.